Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Rafa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, a capa do quinto livro da série Fazbear Frights foi revelada. Pra quem não lembra, o nome do livro é Bunny Call, ou seja, a chamada do coelho, ou pelo menos aparentemente essa parece ser a tradução até agora. E essa é a capa. Sinceramente, é uma das capas mais confusas, porém mais intrigante que nós já tivemos de Five Nights at Freddy's. Se não for a capa mais misteriosa e mais intrigante, né? Porque muitas pessoas não estavam esperando um coelho novo, tipo um coelho literalmente completamente novo, tanto que você pode ver que não é exatamente um coelho que é um animatrônico gigante, ele é mais ou menos tipo o Fetch, ele é mais um brinquedinho eu diria, então isso é meio confuso, mas já é muito interessante pelo fato de ser um coelho animatrônico, né, porque, bom, nós sabemos que a história desses jogos tem uma longa história com coelhos mecânicos, não é mesmo? E sinceramente, olha que personagem bizarro. Uma coisa que eu percebo bastante enquanto eu olho pra capa é que esse personagem tem uma mistura de todas as emoções possíveis que um personagem poderia ter. Porque se você olhar no rosto dele, você vai perceber que ao mesmo tempo que você consegue enxergar alegria por causa da boca dele, você também consegue enxergar raiva por causa das sobrancelhas e do olho dele. Mas ao mesmo tempo parece que tem meio que um pouquinho de loucura nos olhos dele, porque ele parece meio vesgo. Cara, tem várias emoções aí, uma mistura de emoções, e isso pra mim com certeza deixou o personagem bem bizarro. Além do fato de que é um personagem completamente novo, a gente nunca ouviu falar sobre ele antes, isso não necessariamente significa que ele é importante pros jogos, porque, como já foi confirmado em múltiplos locais, esses livros, algumas histórias são canon pros jogos, outras são canon pra outros lugares, e algumas outras já são tipo um universo novo criado somente pra aquela história ali, pra gente se divertir lendo. Então não exatamente isso é muito relevante pros jogos, mas claro, é muito intrigante, principalmente por essa série de livros ser considerada bem melhor do que a série original, né, a trilogia de livros que nós tivemos primeiro. Então já é muito intrigante em si só, e eu acho que dá pra se divertir bastante teorizando sobre esse personagem. Apesar de que uma coisa muito interessante que eu percebi, e talvez por um motivo meio óbvio, é que não há muitas teorias sobre essa capa. Tipo, foi uma capa que pegou todo mundo de surpresa, ninguém tava esperando uma capa dessa. Assim, a gente já tava esperando conseguir uma capa do Bunny Call em breve sim, mas não desse jeito, apresentando um personagem completamente novo, que parece uma mistura de emoções com mistura de personagens, porque, por exemplo, dá pra ver, ou pelo menos eu acho, que é um Bonnie, né? Tipo, é um coelho, então pode não ser um Bonnie exatamente, né? Pode ser algum personagem novo, mas eu vou chamar de Bonnie por enquanto. Mas dá pra você ver também que ele tem uma cartola, assim como o Freddy tem. Então isso em si só já é intrigante. Além do fato de que ele segura aqueles instrumentos assim de metal dourado gigantes, eu não sei exatamente qual é o nome, que quando você bate faz um barulho extremamente agudo, que é algo que você vê bastante em filmes ou séries ou livros, só que normalmente não é um coelho segurando essas coisas, né? É mais um macaco. Eu imagino que a maioria de vocês deve saber do que eu tô falando. E além de tudo isso, ele tem uma gravata, que é uma gravata amarela com bolinhas brancas, ou seja, tipo uma gravata que a gente literalmente nunca viu em Five Nights at Freddy's, e ele também tem uma característica que lembra muito a gente do Glitch Trap, que é meio que esse coletezinho dele, porque o Glitch Trap ele tem meio que um colete, só que é um colete mais parecido com a textura da Pirate Cove, sabe? Um colete roxo cheio de estrelas, se eu não me engano. Já esse aqui é um colete que lembra bastante o piso da Freddy Fazbear's Pizza que a gente já viu como é. Então, de fato, é um negócio muito intrigante, eu não faço a mínima ideia de como explicar esse personagem. Se vocês têm alguma ideia, por favor, comentem aí, porque realmente é meio difícil de decifrar o que é. E eu acho que foi feito pra ser assim, né? Porque dá pra você perceber que essa capa realmente tem um toque mais especial do que as outras. Ainda mais pelo fato de que é o último livro, então provavelmente é o livro que vai conter mais revelações,
ou as melhores histórias e coisa do tipo. Também dá pra você perceber que a bochecha desse coelhinho é azul, é uma bochecha meio azul clara. Cara, é tudo meio bizarro. O fundo dessa capa também é um pouquinho bizarro, porque é uma mistura de duas cores, que é vermelho e azul. Já nas outras, a gente teve alguns fundos que dava pra você definir melhor o que é, ou dava pra você definir melhor o que era o design. Já nesse aqui, realmente eu não faço a mínima ideia. Mas eu achei muito legal, né, que é o Scott, a Ellie Cooper e a Andrea Wagner, eu espero que eu tenha dito o nome dela corretamente, que escreveram esse livro, porque aparentemente são autores muito bons. Bom, eu tenho certeza que a Ellie Cooper é uma boa autora, porque foi ela que escreveu Into the Pit junto com o Scott, e eu gostei bastante do livro. Já sobre a Andrea, eu não tenho muita certeza, porque eu não acho que ela escreveu Into the Pit, eu acho que ela trabalhou no Fetch, e o Fetch ainda não lançou, então a gente vai ter que dar uma olhada nisso quando o Fetch lançar para determinar se é um bom fator ou não. Mas eu imagino que sim, porque o Scott com certeza sabe contratar autoras boas. E assim nós concluímos a notícia sobre o livro e vamos para uma próxima notícia que provavelmente é uma notícia bem inesperada para a maioria das pessoas. E essa notícia é: o Showtime ainda pode acontecer no Help Wanted e muito provavelmente vai acontecer. Porque recentemente o Help Wanted foi atualizado com algumas bug fixes, ou seja, basicamente correção de bugs, correção de erros e adicionou algumas novas opções nas configurações. E a gente pensou que era só isso, porém vocês sabem que sempre tem aquele pessoal meio hacker, meio que sabe mexer com tudo e vai explorar por aí o jogo para ver se alguma coisa nova foi adicionada. E quando eles olharam pro palco do Help Wanted, né, o suposto palco onde o Showtime deveria acontecer, mas como nós sabemos não havia acontecido antes, porque o Freddy ainda não tinha uma voz que satisfazia o Scott e mais algumas outras coisas. Então, dessa vez ele olhou lá e viu os Blacklight Animatronics. E pra quem não sabe quem são os Blacklights, são os animatrônicos do Hard Mode, do modo difícil. E então, o que isso significa? Significa que eles estão trabalhando no Showtime. E se você parar pra pensar, faz total sentido eles estarem trabalhando no Showtime agora, porque o Freddy tem uma voz. A voz do Freddy foi mostrada no FNAF AR Special Delivery. Apesar de eu pensar que vai ser muito bizarro a gente ouvir aquela voz grossa do Freddy cantando numa voz alegre. Eu acho que vai ser meio assustador até, vai dar uma vibe meio creepy. Isso significa que somente os animatrônicos do Hard Mode estarão no palco? Não. Porque o que eu imagino que vai acontecer é, quando você não estiver com o modo difícil ativado, ou seja, não tiver puxado aquela alavanca ao lado do monitor, basicamente você vai ver sim os animatrônicos normais cantando Showtime ali todo bonitinho. Mas quando você entrar no modo difícil e apertar o botão do Showtime, aí sim você vai ver esses animatrônicos do modo difícil e o Showtime provavelmente vai ficar bem mais bizarro, com vozes distorcidas e uma música distorcida, uma música meio bizarra. É isso que eu tô imaginando que vai acontecer, e se for isso eu vou ficar bem alegre, né, porque vai ser um Showtime bem completo. E a gente já tá esperando pelo Showtime faz um longo tempo, ou melhor, não exatamente esperando, né, porque eu acredito que a maioria de nós já havia desistido de que o Showtime poderia existir algum dia, mas aparentemente vai existir sim, porque isso é uma grande prova de que a Steelwool ainda tá trabalhando no Showtime. Então vamos ficar de olho aí, e eu tô bem curioso pra ver como o Showtime vai ficar, espero poder trazer aqui no canal quando for lançado. Agora indo para uma notícia de Five Nights at Freddy's AR Special Delivery. Antes de ontem, a Illumix postou um teaser no YouTube deles, no canal oficial deles. E nesse teaser dá pra você ver uma caixinha da Fazbear Entertainment se mexendo, com uma música de fundo até que meio assustadora, parece ser um tema completamente novo, e lá você consegue ver aquela caixinha se mexendo como se algo estivesse tentando se libertar dela. Então, o que faria mais sentido pra ser esse teaser? Basicamente, o Plush Trap chegando, porque muita gente tá animada pra ver o Plush Trap nesse jogo, então faz total sentido que eles colocariam ali uma caixinha bem pequena se mexendo, né, um teaser especial pra esse personagem. E
E eu acho isso muito interessante porque isso significa que o Plushtrap provavelmente vai ter uma voz. E eu quero que o Plushtrap tenha uma voz. Eu tô muito curioso pra escutar a voz dele. Vai que, sei lá, é um Springtrap, mas com a voz mais fina. Talvez ele ainda seja dublado pelo PJ Haywood, não sabemos. Mas ó, o título do teaser é: uma entrega especial está nos trabalhos, né? Estamos fazendo uma entrega especial, FNAF AR Special Delivery, e a descrição do vídeo diz: nós estamos trabalhando em algo novo aqui na Illumix. Somente mais algumas coisas precisam se reunir para que nós possamos enviar isso para entrega. Então eu acho muito interessante nessa descrição que eles disseram que algumas coisas precisam se reunir, ou seja, algumas coisas precisam acontecer. O que seriam essas coisas? Bom, muitas pessoas da fandom estão teorizando, ou pelo menos eu acho que até uma boa parte, estão teorizando de que o Plushtrap será lançado um dia antes, talvez no mesmo dia ou um dia depois do lançamento do livro Fetch. Porque no livro Fetch, nós sabemos que o Plushtrap aparece lá. O Google acabou revelando isso porque quando você aperta nas palavras que mais aparecem no livro, uma delas é Plushtrap. Então muitas pessoas estão dizendo que isso também seria uma forma de fazer uma propaganda pro livro, o que na minha opinião seria muito legal se eles realmente fizerem isso. Então vamos esperar e vamos ver como é que o Plushtrap vai sair, porque eles com certeza trabalharam bem nesse animatrônico depois que eles viram a animação do pessoal pedindo tanto por ele. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Se vocês gostaram, por favor, cliquem no like, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e comentem. É isso, falou e fui!